Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lia Machado e você está no meu canal Morena Negra. Nesse mês de novembro a gente comemora o mês da consciência negra e por isso eu resolvi fazer uma série de vídeos falando sobre a questão da identidade negra e de negritude aqui no canal. Especificamente no que envolve as pessoas negras de pele mais claras ou também auto-identificadas como pardas aqui no Brasil. Eu gostaria de falar, sobre esse tema porque eu acho que a gente sabe que é um tema bem explosivo para nós aqui no Brasil, que divide muito a opinião das pessoas. Tem aquele grupo de pessoas pardas que não querem nem ouvir falar nessa ideia de que elas são negras, e tem um outro grupo também que está interessado em se informar e que quer entender melhor essa questão da gente se autodenominar como negras. Qual é o papel, qual é o local do pardo dentro dessa discussão da negritude? O pardo pode se identificar como negro? São algumas questões aí que são colocadas, e que são refutadas por algumas pessoas quando elas vão falar sobre esse tema. Nos últimos anos, a gente já teve alguns casos que envolveram pessoas pardas, como o Caio, o ex-namorado da JoJo, ou o Coachella, também esse ano, O Caio sofreu uma série de ataques racistas na internet quando descobriram quem ele era, porque por muito tempo, ele não queria aparecer na frente das câmeras, então ele só falava atrás das câmeras e todo mundo tinha essa ideia de quem seria o Caio, namorado da JoJo na época. E quando viram ele pela primeira vez, aconteceu essa série de ataques racistas contra o Caio por conta da cor da pele dele. E o Caio se posicionou naquela época dizendo que aquilo tudo era muito estranho para ele porque ele se reconhecia como pardo. Recentemente, esse ano, durante a Copa, a gente teve também a questão do Coachella, que ele fez uma série de ataques racistas durante a Copa. E aí, isso trouxe alguma tensão para ele acabou perdendo vários patrocinadores na época, porque teve uma repercussão maior do que ele com certeza imaginava. Então várias pessoas foram atrás para saber quem que era esse Coachella, inclusive eu, que não sabia quem ele era, e se deparou com esse rapaz, que na verdade é um rapaz pardo, e que estava cometendo aí uma série de ataques racistas. E aí ficou essa questão de, mas peraí, esse rapaz, ele não é branco, por que ele está fazendo isso? Então essas são algumas questões aí que envolvem, essas dualidades da pessoa que se identifica como parda e do lugar que ela ocupa em sociedade. Porque ao mesmo tempo em que ela pode sofrer um ataque racista, como aconteceu com o Caio da JoJo, ela pode também cometer racismo, como aconteceu com o Coachella. Exatamente por conta dessa não identificação que boa parte do grupo de pessoas pardas no Brasil sofrem em não se identificarem como negras. Ao não se identificarem como negras, você acaba colocando, esse grupo de pessoas negras num outro lugar. Então o grupo de pessoas negras se torna o outro. Você se coloca nessa posição de alguém que poderia cometer racismo mesmo sendo uma pessoa parda, ou seja, uma pessoa que não é branca. Essas dualidades acontecem muito aqui no Brasil e um dos motivos é a nossa forma de enxergar as questões raciais internas ao nosso país. Uma outra colocação que a gente normalmente vê na internet é essa, já aí por parte das pessoas que se identificam como negras e que querem negar o estatuto do pardo, que são negras de pele mais clara, mas querem negar o estatuto do pardo, é falar que pardo é cor, ou melhor, que pardo não é cor, que pardo é papel. Eu acho que de repente você já deve ter passado por isso também, já deve ter visto algum vídeo, algum texto que a pessoa coloca o pardo como papel. Pardo então não é designação racial, pardo é papel. E é outra colocação que acaba também criando essa disjunção dentro do grupo, porque parte das pessoas aceitam a ideia de que não vamos falar pardo, pardo é papel, pardo não é cor, e parte do grupo fica totalmente ofendido com essa ideia de que pardo não é cor, porque se identificam como pardas e não querem ver a sua designação, a cor, que eles se autodesignam, como uma cor que não existe.
A palavra pardo, na verdade, ela existe já faz muito tempo no Brasil. No século XVIII, pessoas já se designavam como pardas. Temos sim um grande histórico aí de pessoas se designando como pardas. Na época tinha até uma sociedade de pessoas pardas, assim, com relação ao trabalho, que tinha essa intenção de se ajudarem ali naquele ambiente. Mas se ajudarem por quê? Exatamente porque as pessoas pardas, elas eram no século XVIII, no século XIX, assim, né, elas tinham ascendência negra, elas tinham ascendência escrava. E a autodesignação como pardo naquele período era também uma forma de se proteger, uma forma de você se desvincular do estatuto da escravidão, de você tentar comprovar que você era livre. Só que hoje em dia, quando a gente pega a palavra pardo e pensa nessa colocação, né, nessa questão histórica que a palavra carrega, você percebe que hoje em dia a palavra ainda carrega essa ideia de segregação. Só que na nossa sociedade, no século XXI, isso já não é tão positivo quanto era ou necessário como era no século XVIII, no século XIX, que era uma tentativa de você afirmar sua liberdade. Hoje em dia, essa segregação ela só serve para causar esse estatuto do outro dentro de um próprio grupo. Você, pessoa parda, ao não se identificar como uma pessoa negra, você acha que a questão do racismo acaba não te tocando. Não é um problema exatamente seu. E quando o problema não é nosso, esse problema ele se enfraquece dentro das nossas concepções com relação àquele problema, já que aquele problema não te atinge diretamente, você não vê o problema com a mesma intensidade quando é um problema que te atinge. Não tem como a gente dizer que uma pessoa branca vai compreender o racismo da mesma forma que uma pessoa negra de pele escura. Uma pessoa negra de pele escura, ela vive o racismo cotidianamente. Ela sabe muito bem o que é o racismo. A diferença é que normalmente as pessoas negras de pele mais clara, elas estão mais protegidas, entre aspas, porque o racismo as atinge de uma forma muito mais velada. Normalmente, ele pode vir até, né, escondido em palavras bonitas, no meio de um discurso ali que você não sabe se você está integrando o que o discurso está dizendo de negativo ou não. Você não sabe onde você se coloca naquele discurso. E você não saber onde você se coloca é uma forma também de enfraquecermos a nossa identidade. Então, o principal problema da palavra pardo está nesse enfraquecimento de grupo que ela implica. No livro do Trevor Noah, que é um sul-africano, que hoje em dia ele é apresentador de TV nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Born a Crime, no qual ele fala sobre a vida, né, e sobre a questão racial na África do Sul. E o Trevor Noah, ele mostra no livro dele muito bem que o principal problema dessa divisão racial que separa pessoas dentro de um próprio grupo é que se trata da forma mais fácil de você enfraquecer um grupo majoritário. Ou seja, na África do Sul, né, os negros eles são o grupo majoritário, assim como aqui no Brasil, a gente é mais de 50% da população, e você criar então uma segregação dentro desse próprio grupo, do próprio grupo de negros, é uma forma muito estratégica de você fragmentar o grupo e criar rivalidade dentro dele. Isso é uma coisa que o Trevor Noah mostra no livro dele, que era muito feita lá na África do Sul, para você então enfraquecer o grupo de pessoas negras, de pessoas de cor. E se você olhar para o Brasil, você percebe que essa nossa forma também de encarar a negritude, de encarar a questão racial, na verdade aqui no Brasil, é uma forma muito efetiva de enfraquecer esse grupo. Porque se um grupo não se reconhece como grupo, você vai ter um esfacelamento daquele grupo que vai se tornar pequenos grupos e que não vai ter mais a mesma força de um grupo único, de um grupo unido. Isso lá na África do Sul pode ter acontecido institucionalmente, né? O apartheid foi institucionalizado, as pessoas eram de fato separadas diante da lei. Mas de certa forma, mesmo sem ter sido institucionalizado aqui no Brasil, ele acabou funcionando também muito bem.
Porque a gente acabou criando essa ideia de que no Brasil existem pessoas negras, que são aquele grupo de pessoas de pele mais escura, pessoas pardas, que são o grupo de pessoas de pele mais clara do que a negra, né, de pele escura, mas que não são branca, e as pessoas brancas. Só que fica muito mais fácil pra gente lutar contra o racismo se a gente conseguir entender que pessoas negras de pele escura e pessoas pardas, que são os negros de pele mais clara, fazem parte de um mesmo grupo e podem sim sofrer preconceitos de uma mesma natureza, que se estruturam por um mesmo motivo, que é a diminuição das pessoas negras, né, das pessoas de ascendência africana, de você acreditar que todos os traços que se referem à sua identidade negra, à África, são traços que são menosprezados na sociedade, que são vistos como menos bonito, que são vistos como menos aceitável. Isso vai acontecer com uma pessoa negra de pele mais escura, mas também vai acontecer com uma pessoa negra de pele mais clara, que tem um cabelo crespo. Uma pessoa negra de pele mais clara, que a boca é mais volumosa. Enfim, essa série de questões que nos mostram que a verdadeira questão por trás da palavra pardo não é a gente ter que necessariamente negar a existência dessa palavra ou negar a compreensão de que quando você fala que uma pessoa é parda, você está falando que ela tem a pele mais clara do que uma pessoa de pele mais escura. Mas a gente conseguir compreender e aceitar que os pardos fazem parte do grupo de negros e que às vezes, mesmo sem perceber, você está sofrendo preconceito e você está sofrendo algum tipo de racismo. E você não percebe porque você não tem, ou você ainda não construiu essa força da identidade negra. Porque uma coisa que foi muito bem construída aqui no Brasil foi o contrário, né? A força da identidade que quer negar a identidade negra. Por isso que a gente vive essa ideia de que a mestiçagem foi maravilhosa no Brasil e que todo mundo se aceita. Mas é muito fácil você falar que se aceita quando você busca, com todas as suas forças, ter mais características de pessoas brancas do que das pessoas negras. Por que nós fazemos essas escolhas? Por que existe essa divisão? Eu acredito que a importância dessa discussão para as pessoas negras, tanto as pessoas negras de pele mais clara quanto as pessoas negras de pele mais escura, é conseguir se questionar sobre essa conveniência de parte da sociedade brasileira de querer negar essa relação de cor que é tão forte e que existe sim aqui no Brasil. Que a gente tende a ficar se escondendo por trás dessa ideia de que a mestiçagem aqui aconteceu com uma forma perfeita de aceitação dos diferentes grupos, que é uma forma, né, de esconder o racismo que existe na sociedade. E você negar que pessoas negras de pele clara existam é outra forma da gente tentar manter esse racismo. Porque como que você explica uma pessoa, então, como o Caio, poder sofrer racismo? Uma pessoa, não só o Caio, o ex da JoJo, mas qualquer pessoa que tenha, então, cor e que seja denominada como parda, ter essa possibilidade em si de acabar sofrendo racismo em algum momento e principalmente dependendo do ambiente que ela estiver. Porque a gente sabe que em ambientes mais ricos fica mais nítida ainda essa questão racial e esse racismo mesmo contra as pessoas de pele mais clara, porque elas não são esperadas naquele ambiente, né, de pessoas ricas que tendem a achar que só pessoas brancas podem ser ricas. Como a gente lida com essa posição de uma pessoa parda que em determinado momento não é vista como negra, mas em determinado momento é vista como negra? Não é tão simples a gente achar que por conta de existir um grande número de pessoas que vai virar para você e vai dizer, mas você não é negra, que você resolve o problema. Porque e a outra parte que vira para você e que te trata com racismo, que de algum modo te atinge por conta da sua cor? Então essa questão é a questão da nossa construção da identidade, né? Da nossa identidade. Da identidade como pessoa, porque uma pessoa, ela pode ser brasileira, ela nasce em São Paulo, ela nasce no Rio de Janeiro, ela é negra, ela é branca. É lógico que são questões que a gente não está o tempo todo pensando, a gente não sai na rua pensando que é negro, a gente não sai na rua pensando que é branco o tempo todo. A gente normalmente é colocado diante disso. Você se sente muito mais brasileiro quando você sai do Brasil.
Você se sente muito mais paulista quando você está no Rio de Janeiro. Ou você se sente muito mais carioca quando você está em São Paulo. Quando você é colocado diante de algum enfrentamento. Você se compreender como uma pessoa negra de pele clara é ter essa habilidade de conseguir, né, lidar com esse enfrentamento quando de repente ele se colocar diante de você. Então, por isso que eu acredito que essa é uma questão que a gente precisa discutir e que a gente precisa levar em conta todas essas nuances, toda essa complexidade que está por trás dessa discussão de cor aqui no Brasil, que também tende a ser uma discussão, eu acho que como eu disse aí, que as pessoas aqui no Brasil não gostam de fazer, porque a gente não gosta de falar de cor, como se isso resolvesse o nosso problema racial aqui no país. Então, se você é essa pessoa que gosta de discussões raciais, conversa comigo aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.